Produzindo com propósito. Será que você realmente tem produzido com propósito ou você está no automático? Vamos juntas refletir sobre este tema nos próximos minutos. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Hoje nós vamos refletir sobre um tema de produtividade. Eu tenho produzido com propósito ou eu tenho produzido no automático por obrigação ou porque me foi colocada uma função? Eu passei a acreditar que aquela função estava direcionada para mim e eu começo então a conduzir com excelência ou sem excelência, dependendo de como você está desenvolvendo esta função que tem para você hoje. E essas funções a gente pode dar uma amplitude aqui no sentido de ser no nosso lar, na profissão, na maternidade, no matrimônio, como uma amiga, como uma pessoa que tem influenciado uma sociedade, um condomínio onde você mora, seja qual for o lugar, seja qual for a função, o Senhor tem um propósito de produtividade para a sua vida. Mas a questão é essa, será que realmente eu tenho produzido com propósito de glorificarmos a Deus no plano que Ele tem para a sua vida e através da sua vida? Vamos juntas então refletir na Bíblia, no livro de Mateus, quando o Senhor ele vai até um povo e o povo se assenta para ouvir os ensinamentos de Jesus e os discípulos eles se aproximam de Jesus quando esse olha para a multidão que está aqui no livro de Mateus, no capítulo 5. E o Senhor, depois que então os discípulos se aproximam de Jesus para ouvi-lo, o Senhor começa a discorrer sobre um tema da bem-aventurança. Bem-aventurado o homem, a mulher que... Aí o Senhor então começa a falar, bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados que choram, os que são mansos, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Para a reflexão do dia de hoje, nós não vamos detalhar essa bem-aventurança. O que eu quero falar com você é sobre este propósito, essa produtividade, onde Jesus fala aqui no versículo 14 desse capítulo 5, que diz assim, leia comigo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acenda a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Primeira coisa, o Senhor diz aqui para nós que nós somos uma cidade edificada. Há uma construção de vida, uma edificação de caminhada em Cristo para você. Você precisa então orar a Deus, perguntar ao Pai, realmente eu caminho na construção de uma vida edificada na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo? Será que eu estou em obediência na Tua palavra? Será que eu estou alcançando um nível de sabedoria, um nível de maturidade, um nível de dependência em Ti que agrada o Teu coração? São perguntas que você precisa se fazer, você precisa se posicionar em leitura da palavra, como eu sempre tenho dito, e em oração, porque assim, é desta forma que eu construo uma vida edificada na rocha, que é Jesus Cristo, através da palavra, através do meu relacionamento com Deus, de oração, dependência, obediência. E ele fala que esta vida construída, esta edificação, ela não pode estar escondida. A sua vida não pode estar escondida. Onde você colocar as plantas dos teus pés e as tuas mãos, precisa ter um aspecto de glorificação a Deus. Tudo que você faz precisa ser percebido por Deus, de que você tem feito para glorificá-lo, de que você tem feito pensando na cruz, na eternidade. Quando eu desenvolvo as minhas atividades com este pensamento, com o pensamento na eternidade, com o pensamento de glorificar a Deus, o que acontece? Através de você, vidas são transformadas, você começa a ser um agente de transformação a outras pessoas. E você pode falar, mas eu sou uma gestora do lar, eu estou em casa, cuido dos meus filhos, da casa, dos afazeres, ninguém me percebe. Este é um pensamento errôneo. Por quê? Porque tudo que você fizer dentro do plano perfeito de Deus
é para a honra e glória do nome dele, e através de você há consequências de frutos. Você é uma mulher frutífera. Quando eu faço um bolo, quando eu arrumo a casa, quando eu educo os meus filhos, quando eu recebo com amor, com carinho, com zelo o meu esposo, eu estou tratando essas pessoas como se eu estivesse tratando a Deus. E o Senhor, ele vai te usando a vida dos teus filhos, a vida do teu esposo, o ambiente da sua casa, ele é transformado porque você se tornou uma mulher edificada em Cristo Jesus, firmado na rocha. E essa tua produtividade que você considera insignificante para Deus, ela tem muito valor, porque você está no centro da vontade de Deus. Assim como uma mulher que é empresária e que o Senhor a chamou para este propósito, e quando ela desenvolve todas as suas funções, ela tem um pensamento para a cruz, um pensamento de eternidade, um pensamento que ela é um instrumento nas mãos do Senhor, não um pensamento umbilical onde ela quer ser favorecida única e exclusivamente para ela, mas quando ela pensa no todo, pensa no propósito, pensa que ela está realmente no centro da vontade de Deus, onde ela consegue desenvolver todas as suas funções como empresária e como uma gestora de lar, quando ela olha para o seu lar como uma extensão do propósito que Deus tem para ela. Então, cada uma de nós precisa buscar em Deus a viver no centro da vontade dele, naquilo que ele tem te chamado. Nós não podemos imitar as outras pessoas, dizer eu quero ser empresária, eu quero ser uma executiva, eu quero ser professora, médica, sem perguntar para Deus qual é o propósito, Deus, qual é a porção do Senhor para mim. E quando eu entendo esta construção de vida, essa edificação fundamentada na rocha em Cristo, onde há obediência, há aprendizado, sabedoria daquilo que o Senhor tem te concedido, o que o Senhor diz? Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Alqueire é um cesto. Então, se eu estou fora do propósito de Deus, eu continuo produzindo, eu continuo vivendo, mas essa vivência, essa produtividade está escondida dentro de um cesto. Uma lâmpada, quando eu a acendo, ela continua produzindo uma luz, só que é uma luz debaixo de um cesto. Ela não cumpre o propósito de iluminar o ambiente. Ela está acesa, mas não ilumina o ambiente. Então, quando eu estou fora do meu propósito, daquilo que o Senhor tem me colocado, eu produzo no automático, na obrigação, porque eu preciso cumprir o que foi proposto a mim, mas eu não executo fazendo a diferença no ambiente, eu não executo as minhas funções pensando no propósito que Deus colocou para mim. E às vezes você pode até estar no centro da vontade de Deus, mas você ainda não conseguiu internalizar que não é só execução, mas é propósito. Há um propósito na tua vida através do desenvolvimento das tarefas que o Senhor deu para você no lugar onde você está. Então são perguntas que eu preciso fazer em oração e com muita calma, com muita paciência, com muito discernimento e sabedoria, eu começo a ouvir a Deus. As coisas começam a acontecer conforme as orientações de Deus, porque o meu propósito que existe na minha produtividade, naquilo que o Senhor diz, ele sai debaixo desse cesto e acontece o quê? Fica no velador e dá luz a todos que estão em casa. O velador é uma haste onde se pendura uma lamparina, por exemplo, e essa ilumina o ambiente. Você é uma mulher que precisa iluminar o ambiente através da tua produtividade, das funções como esposa, como mãe, em todas as atividades, no sorriso a alguém, no abraço, no preparar de um bolo, de uma refeição, numa reunião, com executivos ao seu redor, ao dirigir o teu carro, ao conversar com seus filhos, buscar os seus filhos na escola ou esperá-los em casa com a refeição preparada. O seu esposo, quando ele abrir a porta, você abrir um sorriso também para ele e dizer como foi o seu dia. Dar um abraço e dizer, seja bem-vindo novamente no seu lar, na sua casa, eis aqui a sua família. Você tratar tudo com propósito diz muito ao seu respeito. Diz que você é uma mulher, você é luz do mundo,
porque você é uma discípula de Jesus Cristo, onde você tem trilhado um caminho com propósito. Afinal, no versículo 16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Essa é você, uma mulher que precisa resplandecer a luz de Deus em você, a luz de Jesus Cristo em você, para que diante dos homens vejam as boas obras, o propósito, a tua singularidade, o que o Senhor tem colocado para a sua vida, para que você seja um instrumento e gerar vidas, mas vidas transformadas para Cristo. Fique com essa reflexão. Olhe, tenha uma perspectiva diferente das funções que o Senhor tem colocado. Diga: Deus, qual é o propósito? O que o Senhor fará através de mim, nas funções das quais eu executo hoje, neste tempo, nestes lugares? E o Senhor, eu creio, Ele vai te respondendo para que você comece então a cumprir, continuar a cumprir ou mudar de foco, se o Senhor assim pedir para você mudar de atividades e assim resplandecer diante dos homens. Seja esta mulher edificada em Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.